E aí, galera, paz do Senhor, pra quem não me conhece, eu sou a Rebeca, faço parte do Ministério Sopro Divino aqui em Mauá, São Paulo, e estou aqui para mais uma aula do quarto trimestre de 2024, da lição dos jovens, que tem como matemática Alcance um futuro feliz e seguro. Conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Então, hoje nós já estamos na lição 11, que vai tratar sobre a proteção contra a inveja. Então, estamos chegando ao fim de mais perto do fim, né, de mais um trimestre. Só teremos mais 2 aulas. Um trimestre muito bom, assim, o livro de Provérbios, ele é muito... ele tem muitos ensinamentos para todos nós, de forma bem geral, e a revista foi muito pontual nas temáticas também. Aqui na lição 8, já vou passando para o texto áureo, que vem falando: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos, que está lá em Provérbios 14, no versículo 30. O resumo da lição: o jovem cristão não pode deixar se dominar pela inveja, mas deve ser dominado pela sabedoria da palavra de Deus. A leitura bíblica em classe tá lá em Provérbios 23, do versículo 17 ao 21, e Provérbios 24, os versículos 1 e 2. Então, é sempre muito importante ler esses versículos em sala de aula. Ele ajuda muito na compreensão do texto, e você saber também do que tá falando. Então, é lógico que, assim, cada um faz a sua aula conforme acha melhor. Mas o que nós sempre sugerimos é que essa leitura seja feita para que os alunos também possam captar ali, sabe, o que tá acontecendo. No momento, você vai conhecer o texto, depois você vai ver o desenvolver do texto, então para fechar esse ciclo, né, da lição. E aí aqui os objetivos, que são apresentar alguns conselhos contra a inveja, saber o que é o vício da inveja e mostrar como podemos nos proteger da inveja. A introdução vem falando o seguinte: nesta lição estudaremos a respeito de uma obra da carne, a inveja. O livro de Provérbios aconselha ao jovem a evitar a inveja e a não desejar o mesmo estilo de vida de quem vive de modo contrário às virtudes do reino de Deus. Estudaremos os perigos da inveja e como nos proteger dessa obra da carne. Aqui, já passando para o tópico 1, conselho contra a inveja. Então, o subtópico 1, que é a inveja adoece o corpo. Provérbios capítulo 14, mais especificamente o versículo 30, mostra um contraste entre o coração sábio e um coração invejoso, que é o versículo 30 que nós lemos ali do texto áureo. Neste caso, um coração sábio traz vida ao corpo, cultiva a paz, o amor, a parceria e por isso traz saúde para o corpo, permitindo que a vida seja encarada de uma maneira mais sábia. Um coração contaminado pela inveja adoece a alma de tal forma que, na tentativa de desconstruir a outra pessoa para atingir o objetivo, as atitudes malignas acabam dominando o centro da vida, corroendo tudo que é de bom nela ou em alguém. Por isso a inveja adoece o corpo e a vida. O capítulo 14, ele vem trazendo vários textos, né? Mas principalmente fazendo um contraste entre a sabedoria e a tolice, que é dos versículos 1 ao 19, e fazendo um contraste entre o rico e o pobre, que é do versículo 20 ao 35, e aí no 30 ele vem falando sobre essa questão da inveja. Então a inveja é uma coisa muito, muito ruim. A inveja, de modo geral, acredito eu, que ela tem muito a ver com uma falta de autoestima, uma falta da sua autoestima e na sua desesperança também, referente a tudo que acontece no mundo. Por quê? No mundo, na sua vida. Porque quando você tem inveja, é como se você olhasse que você não tem capacidade de alcançar algo, e como se você olhasse para o outro também, dizendo: olha, eu não consigo, fulano não merece. É como se tiver mais ou menos isso. Porque a inveja é isso mesmo. Você não querer que as pessoas tenham porque você não tem, ou até mesmo você querer ter o que a pessoa tem porque, ao seu olhar, você não poderia chegar nesse nível, adquirir esse item. Então, é claro que muitas vezes, quando é falado sobre inveja, assim, de modo bem geral, é muito sobre questões materiais. Então, sobre ter, sobre possuir, sobre comprar, isso. Mas a inveja também, ela tem muito a ver com o ser, né? Tipo, alguém invejar o outro pelo que a pessoa é. Então, essas frases de efeito, né? Que às vezes a pessoa não te inveja pelo que você tem, mas pelo que você é. E, embora essa frase de efeito seja, assim, bem conhecida, chega até ser cômica, mas é uma realidade. Então, não necessariamente as pessoas podem ter inveja de você pelo que você tem. Às vezes, aos seus olhos, você nem tem muita coisa. E realmente pode ser que a pessoa não te inveje pelo que você tem, mas por quem você é. Então, se você é uma pessoa, sei lá, que
domina bem, é talentosa, tem talentos, é uma pessoa inteligente. Tudo isso pode afetar a forma como as pessoas te olham. E é lógico que, assim, hoje nós aprenderemos como diagnosticar isso em nós. Porque a forma como o outro se porta, então se o outro tem inveja, não é culpa minha, eu não posso fazer nada sobre isso. Mas eu, como cristão, eu como pessoa, tenho como me autodiagnosticar e melhorar essa questão. Porque a inveja, ela realmente, ela adoece o corpo. Uma pessoa que ela tem inveja, ela fica tão afoita, sabe, com o que o outro tem, que às vezes ela deixa de correr atrás pra ter também. Então, às vezes, sei lá, a pessoa, fulano comprou um carro, poxa, nossa, fulano tem um carro, eu não tenho um carro. E tem gente que realmente se desanima com isso. E não consegue olhar a vitória do outro como algo bom. A Bíblia fala que a gente tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, não é se a inveja é aquele que se alegra. Ou dificilmente alguém vai invejar alguém que chora também, né? Mas, a gente não sabe o que passa na cabeça do irmão. Mas, de forma geral, a Bíblia fala que nós temos que ter o mesmo sentimento, sabe? Olha, fulano conquistou tal coisa, cara, sensacional. Isso aí, vai correndo atrás pra você realizar seus outros sonhos. Então, a inveja é algo ruim. Não é algo que é muito difícil de desenvolver. Na verdade, é algo que tá dentro de nós, de todos nós. Então, a partir do momento que você alimenta ou você vai tentando fazer o possível, vai caminhando aí no caminho da sabedoria, desenvolvendo sabedoria no alto com a palavra do Senhor, você vai entender e vai perceber que isso já não vai ser tão presente na sua vida, nos seus sentimentos. Mas a inveja, se você não se cuidar, você também tá sujeito a começar a ser invejoso. Aqui, já passando para o subtópico 2, não tenha inveja do pecador. O capítulo 23 está inserido dentro de uma coleção de textos que versam sobre a sabedoria moral e espiritual. O sábio estimula o jovem a, no lugar de ter inveja dos pecadores, mergulhar no temor do Senhor, todo dia, pois há um caminho seguro para o futuro onde a esperança não será frustrada. Os versículos 19 a 21 exortam o jovem a ter sabedoria, perseverar no caminho certo e por isso ficar longe de quem tem um estilo de vida exagerado. O sábio ensina que esse estilo de vida não deve ser invejado. Teve já algumas lições que foi muito falado sobre moderação, né? No Salmo 73, tem até uma situação que dá até para ser usada como exemplo, que é um salmo de Asaf. Deixa eu só achar ele aqui na minha Bíblia. Que ele vem comparando a vida dele com a dos ímpios, né? Então, no Salmo 73, até um ótimo exemplo referente a isso, que é o Salmo de Asaf, que ele vem falando que ele, no versículo 2 aqui do Salmo 73, no versículo 2, que ele vem falando assim, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os límpios de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Aí ele começa a falar de que os ímpios, parafrasear, né? Os ímpios, eles não trabalham, mas eles recebem, eles não têm aperto, eles estão firmes na força, então os olhos deles estão inchados de gordura. Então, por quê? Ele está comparando que o ímpio tem uma vida sem moderação. Então, uma vida que é regada dos prazeres, dos deleites. Então, um estilo de vida exagerado. E muitas vezes, para quem está na igreja, aparentemente, principalmente assim com jovens que cresceram e foram criados na igreja, e eu falo isso porque eu fui uma jovem que cresceu e foi criada na igreja, às vezes nós temos a tendência de olhar para quem é de fora, para quem não está nos caminhos do Senhor, e pensar, poxa vida, mas parece tudo tão mais fácil, né? Tipo, eles estão sempre em festas, eles estão sempre regados, assim, de fazer o que quer, na hora que quer, e a gente parece que é tão mais difícil, sabe? A gente parece que tudo é difícil. Se a gente quer fazer uma compra, sei lá, quer ir no mercado, parece que tem empecilho. Se a gente quer fazer, sei lá, um investimento, comprar uma casa, tem empecilho. Quer comprar um carro, tem empecilho. Quer fazer qualquer coisa, tem um empecilho. E parece que pro ímpio, não, eles não têm esse tipo de dificuldade. Mas quando você para analisar todo o contexto da vida do ímpio, você percebe que, assim, é bom ter um empecilho, porque você tem Deus com você, que te ajuda a passar por cima de barreira, desfazer empecilho, desfazer laços, desfazer tudo. Porque quando você para analisar a alegria do ímpio, essa vida em excesso, é porque tem uma ausência.
eles têm uma ausência de algo que eles mascaram e vivem como se, sabe, tá tudo bem. E não tá tudo bem. Nós temos uma vida completa. Embora, assim, às vezes a gente olhe pra nossa vida e fala, poxa, mas nossa, tão pacata, né? Não, tão, sei lá. Mas, sabe, quantas pessoas não gostaria de ter uma vida tão pacata, tão, sei lá. A gente ouve muito, acho que no geral, a maioria das igrejas devem falar isso. Os irmãos, quando tem oportunidade, falam assim, aproveita a oportunidade que você tem de estar hoje na casa do Senhor, porque você não imagina quantas pessoas gostariam de estar aqui e não podem. E é muito disso, né? Às vezes a gente pensa, minha vida é tão pacata, tão parada, sabe, Senhor? Tenho minhas dificuldades, mas é como se nada de diferente acontecesse. Mas quantas pessoas não gostariam de ter uma vida tão pacata como a nossa? Porque às vezes a nossa vida é tão pacata porque Deus, assim, ele nos cerca e nos prepara tudo. Embora com empecilhos, ainda assim a gente está cercada, a gente tem paz, a gente tem tranquilidade, a gente consegue deleitar das coisas, ter prazer nas coisas. Por mais que, assim, às vezes a nossa vida pareça pacata, tão, oh meu Deus. Mas, sabe, quando você para realmente para analisar todo o contexto da vida dos ímpios, eles não estão satisfeitos. E até aqui no Salmo de Asaf, no final, então ele vem falando toda essa comparação da vida do ímpio. Aí no versículo 17 do Salmo 73, Asaf vem falando assim: até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lançastes em destruição. Como caem na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Então, por mais que a vida de uma pessoa ímpia pareça muito legal, assim, só de você ver por cima, quando você para pra pensar nas consequências das atitudes deles, das ações e das escolhas, não parece tão bom assim. Na verdade, não é tão bom assim. Todos nós sabemos a consequência de uma vida afastada dos caminhos do Senhor, de uma vida longe dos preceitos de Deus. Então, nós precisamos aprender, e teve até a lição passada realmente isso, a satisfação no Senhor, sabe? Porque quando nós estamos satisfeitos no Senhor, e aí quando eu falo satisfeitos, não necessariamente você vai ter tudo que você quer, sabe? Mas você entendeu que você não precisa de tudo que você quer, porque não é disso somente que a vida é feita. É lógico que nós vamos aproveitar a vida, nós vamos conquistar, nós vamos aproveitar, vamos viver, mas nós não podemos nos apegar somente a isso. Então, quando nós entendemos que a vida não é só aqui, só terrena, nós entramos num ponto que nós estamos satisfeitos, sabe? Olha, agora eu não consegui conquistar aquilo que eu queria, mas eu tô satisfeita porque aos poucos, sabe, eu estou melhorando meu relacionamento com o Senhor, eu estou entendendo que às vezes não é o momento, eu consigo ficar tranquila, assim, e me deleitar realmente nas coisas do Senhor, me deleitar e viver uma vida prazerosa. E aí eu não tenho inveja daquele que tá vivendo de uma forma nécia. Aqui no subtópico 3, que a temática é não tenha inveja da pessoa violenta. O capítulo 24, ele nos exorta a não termos inveja das pessoas perversas, evitar ao máximo o caminho das pessoas que possuem um estilo de vida violento, que só sabem causar confusão, contendas e disputas, pois a violência se encontra em suas conversas e então a perversidade é gerada em seu coração. A advertência do sábio aqui é para se evitar as más companhias de pessoas que não têm nada de positivo a acrescentar. As más companhias, elas corrompem os bons costumes, então por mais que você fale, mas não tem nada a ver, né? Os pais até zoam que todo jovem fala que não tem nada a ver. E assim, é claro que você não tem como você viver numa bolha. Você vai estar cercado de pessoas, vai conviver com pessoas e nem sempre você vai conseguir não estar num ambiente onde tem uma pessoa violenta, assim, dessa forma. Porque aqui, quando tá falando de violento, não é uma pessoa que sai batendo todo mundo, somente. As conversas, sabe? Uma coisa que vem causar confusão, vai tirar a paz do lugar, vai tirar a paz das pessoas estarem em contendas, disputas, confusões. Então, nesse sentido, infelizmente, nós não conseguimos nos colocar numa bolha. Mas nós podemos, e não lidar com pessoas assim, sabe? Mas nós podemos nos blindar para que
quando a gente estiver numa situação dessa, isso não vai assim ser desenvolvido no nosso coração. Porque aqui, como tá falando, a violência das palavras, a violência do modo de viver é trabalhado também nas conversas. E aí, conforme você só convive com pessoas que para elas é normal ser briguento, avarento, viver em confusão, contenda, isso é algo tão normal, você começa a normalizar dentro de si também, aí você acha que é normal, e aí beleza, vamos viver. E aí você também começa a ter um coração perverso, um coração levado à violência. Isso não é o correto. Nós temos que ser pacificadores, né? É claro que isso é algo desenvolvido a se desenvolver, mas nós não podemos nos deixar levar pelo ambiente em que nós estamos. Então, é algo que, assim, é difícil, principalmente aqui nós estamos falando sobre uma aula de jovens, então é difícil para os jovens, eles não vão deixar de conviver com pessoas que não é cristão, porque realmente não dá. A gente tá no mundo com pessoas que nem todo mundo é cristão e beleza. A gente tem que ser o meio onde eles conheçam o evangelho da melhor forma possível. Mas nós precisamos estar blindados para o momento em que nós tivermos que lidar com situações desse tipo. Então, no momento em que nós tivermos com uma conversa que não tem como você rapar fora, você entender que, olha, isso não é normal, beleza que fulano faz, mas eu não preciso fazer o mesmo e eu não posso deixar que isso se desenvolva dentro de mim e eu comece a normalizar esse tipo de coisa, porque isso não é bom. Aqui, já no tópico 2, o que é o vício da inveja? Então, o subtópico 1, que é o conceito. A palavra inveja deriva do verbo latino invidere, que significa olhar mal. Nesse sentido, a palavra remete à ideia de um olhar negativo, depreciativo em relação ao outro. Nos textos de Provérbios, somos ensinados a não invejar quem pratica o mal, mas isso não significa que devemos invejar quem faz o bem, pois a inveja é considerada uma obra da carne e um vício da alma. A inveja é uma obra-prima do instinto do ser humano, pois faz com que ele fique se comparando sempre com o outro, focando sempre nas suas fragilidades, e é considerada uma obra da carne, um vício da alma. Então, embora as pessoas até associem, eu tô com inveja branca, é como se isso amenizasse o fato de ser uma inveja, né? E fora também que isso não é muito de bom tom. Assim, inveja não é bom de qualquer forma, então você não deve invejar o mal, mas isso também não quer dizer que você pode invejar quem faz o bem. Então a inveja, ela é totalmente diferente de admiração. Então, olha, eu conheço alguém que ela tem trabalhos sociais, trabalhos missionários, e eu posso admirá-la, posso admirar o que ela faz, a forma como ela é, eu posso admirar as pessoas, eu não devo invejá-las, porque a inveja é algo ruim, é algo que você vai desenvolvendo dentro de si, que quando você vai ver, você tá se corroendo, e isso também tá respingando nos outros, porque embora a gente pense que não, tudo que nós formamos aqui dentro do nosso ser, isso de alguma forma respinga nas outras pessoas, nas pessoas que estão ao nosso redor. Então, até quando você é invejoso, isso também respinga nos outros, porque pensa, é algo perceptível uma pessoa invejosa. E tem pessoas que assim nem gosta disso, né, desse traço aí, desse tipo de sentimento, né? Tem gente que fala, olha, eu não queria ser assim, e aí é o ponto, a pessoa já reconheceu que ela tem isso, e ela tá tentando melhorar. Tem gente que, assim, realmente nem queria ser, mas e tem gente que é mesmo, e você vê, você sabe, a inveja é algo perceptível. Porque a pessoa, gente, é claro, você, sabe, vai contar uma coisa pra pessoa e a pessoa não fica feliz, ou a pessoa começa a pôr defeito, vai falando isso, vai te desanimando. Então a inveja é algo muito ruim, porque ela faz mal pra você, porque é algo que vai te corroendo por dentro, o fato de você olhar, né, porque aqui, como tá falando, você vai sempre estar se comparando com os outros, vai estar sempre focando nas suas fragilidades, sabe? Sempre vai estar pensando, eu sou tão inferior, sou tão coitado. E o outro, por que fulano tem? Sabe, se comparando, vai estar sempre trazendo isso à tona. E isso é algo ruim. Isso é algo muito ruim. Porque ninguém quer conviver com pessoas invejosas, gente. Convenhamos. É algo que, se você conseguiu se ver que você tem, procure melhorar, sabe? Se precisar, vai pro psicólogo, vai fazer terapia, vai ver o que é que te causa esse mal. Como eu falei, é algo que qualquer um de nós estamos sujeitos, mas nós sabemos que tudo que nós
nós somos né, na nossa vida tem muito a ver com a nossa infância. Então, tudo é consequência da nossa infância. Então, às vezes, até a pessoa teve algum trauma, isso foi gerando sentimentos, foi gerando algo dentro dela que ela nem sabe, ela nem conhece, mas a partir do momento que você, olha, começa a reparar que tem algumas coisinhas que não tão legal, que isso tá impactando nos seus relacionamentos, é bom que você vá dando uma checada, sabe? O que eu posso melhorar? Porque nós estamos aqui nessa terra todos os dias para sermos melhores. Então, nós a cada dia podemos melhorar um pouquinho. E a inveja não é algo que você não possa se livrar, sabe? E aí, aqui, para o tópico 2, subtópico 2, a inveja gera o ódio. Gênesis capítulo 3, versículos 8 ao 14, relata o episódio em que, por inveja de seu irmão Abel, que teve a oferta recebida por Deus, Caim se levantou contra o próprio irmão e o matou. Ao longo de seu relacionamento com Abel, Caim intensificou seu ressentimento, que foi derivado da inveja que sentia contra o irmão. Esse episódio nos revela o lado obscuro e destrutivo do vício da inveja. Ele gera ódio e a prática do mal. Então a inveja, como eu falei, não é algo que fica só dentro de você. Isso começa a ser trazido para fora, aos pouquinhos, mas começa a ser trazido para fora. Então, Caim e Abel é claro, assim, você para pensar assim, é um relacionamento de irmãos. A gente sempre associa irmãos com parceria, né? Tipo, você ser parceiro dos seus irmãos. Mas realmente tem gente que não consegue, porque é algo tão dentro da pessoa que nem o próprio irmão ela não consegue ver, tipo, uma conquista boa. Você pensa. É lógico que acho que tem um peso, porque Caim foi rejeitado pelo Senhor, né? É diferente você pensar numa rejeição humana da rejeição do Criador. Mas era algo que ele não precisava ter terminado no fim que terminou. Mas é uma realidade do que a inveja causa nas pessoas. Então, Caim, ele era invejoso. E essa inveja criava um ódio dentro dele, gerava um ódio dentro dele, e esse ódio chegou ao ponto de matar o próprio irmão. Então a inveja, ela é realmente assim, algo muito maligno, porque é aquelas, você não tá satisfeito, mas você também não quer que o outro esteja satisfeito. Então, porque sei lá, a vida não tá do jeito que eu quero, o outro também não pode estar do jeito que ele quer. Sabe, o outro também não pode conquistar. Isso é algo muito negativo, porque realmente quando você tá no ódio, quando isso vai criando ódio dentro de você, você fica cego. Então você pode tomar uma atitude indevida, ter uma ação indevida, que vai ter uma consequência muito ruim. Então, às vezes, você não vai matar uma pessoa literalmente, como foi com Caim e Abel, mas você pode matar uma pessoa com as suas palavras. Porque pensa, alguém chega pra você e fala: poxa, olha o que eu consegui. E você fala: nossa, mas nem é tudo isso. Você ali, querendo ou não, você tá dando uma bufetada na cara da pessoa. Isso sim é uma forma de você atingir uma pessoa negativamente. Então, nós temos que tomar cuidado com a inveja. Como eu falei, é algo muito maligno. Isso é algo que nós precisamos, assim, sempre analisar e nos autodiagnosticar. Porque aqui nós vemos a consequência da inveja. Caim e Abel é o exemplo claro de onde você pode chegar por uma inveja que foi gerada e foi criando subtipos, e aí gerou um ódio, e aí no final terminou em morte. Então, pode parecer que eu estou, exagerando muito e tal, mas realmente não. A gente não sabe como os nossos sentimentos, eles afetam, na verdade eu acredito que nós sabemos, mas às vezes a gente não se atenta para isso. Como os nossos sentimentos afetam as nossas ações. Às vezes a gente tá tão num turbilhão de sentimentos que nós nem olhamos como nós temos, trazido isso nas nossas ações. E nós temos que olhar isso. E aqui, no subtópico 3, o autoexame contra a inveja. Há vários textos no Novo Testamento que abordam a respeito da inveja, mostrando-a como uma obra da carne. Então, Gálatas 5, 19 ao 21, Romanos 13, do 13 e 14, e 1 Pedro 2, 1. A carta de Tiago traz um alerta muito claro a respeito dessa obra da carne. Ele deixa claro que esse vício tem como responsável o diabo. Por isso, precisamos sempre examinar o nosso coração diante de Deus, meditando na sua palavra, pois ao meditar na palavra e conversar com Deus, ele pode nos revelar os pecados que estão nos rondando, os pensamentos malignos que estão nos cercando e os sentimentos perversos que nós cultivamos. Então aqui, Tiago 3, do versículo 14 e 15. Mas se tendes amarga inveja e sentimentos contenciosos em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, porque
Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então, ele já vem falando o que é a inveja e o que ela traz. Quem é o pai aí da inveja. Então, a inveja não é algo que provém do Senhor. Nós realmente precisamos nos analisar todo dia e falar, poxa, será que, olha, a forma como eu estou reagindo, sabe, o fato da pessoa conquistar eu ainda tá meio assim, não chegou o momento de eu ter as minhas conquistas. Será que o outro conquistar me afeta? Será que a forma como eu tenho visto as outras pessoas, sabe? Porque, gente, inveja pode surgir de coisas bobas. Então, as pessoas têm até o tal do bate na madeira, né? Ah, fulano elogiou a unha, bate na madeira. Ah, fulano elogiou o cabelo, bate na madeira. Porque, assim, a gente realmente pode invejar de coisas totalmente banais até coisas muito, sabe, grandiosas. Então, você pode invejar até, sei lá, o fato da minha unha do mindinho ter crescido, até o fato de, sei lá, uma coisa grandiosa. Não sei, um exemplo. Ter comprado uma casa, ter comprado, sei lá, um carro, ter recebido uma promoção no serviço, até por uma característica minha, sabe, a inveja não é algo que você pode falar, não, é só nisso que tem inveja, sabe, você colocar numa caixinha e falar, disso aqui, isso gera inveja, isso aqui não gera inveja, não dá pra dizer, porque todo ser humano é único e só Deus sabe o que afeta cada um de nós. Então, a inveja, ela pode ser desde algo pequenininho até algo grandioso. Então, temos que analisar, sabe, nos fazer esse autoexame. A gente sempre fala, eu acho que eu sempre bato nessa tecla, sabe, que nós precisamos ser sempre melhores do que o hoje, né? Então amanhã eu posso ser melhor do que o hoje. E isso é em tudo, mas aqui hoje nós estamos tratando sobre a inveja. E a inveja é algo que talvez você mesmo não consiga identificar, mas peça para o Senhor, peça que Deus, ele te direcione para aquilo que precisa ser trabalhado em você. Porque quando você aprende a palavra do Senhor, você vai examinando a palavra do Senhor, você sempre vai ter algo a aprender. Nada do que está escrito aqui na palavra do Senhor é em vão. Tudo tem algo a nos ensinar e tudo tem algo a ser trabalhado em nós. Então, quando você medita na palavra do Senhor, você pede para o Senhor te direcionar naquilo que precisa ser mudado para que Deus te ajude também a mudar isso a cada dia. Deus realmente ele faz. Porque é algo que nos deixa mais parecidos com ele. E essa é a intenção, né? Sermos discípulos do Senhor. E discípulo é você ser parecido. Então, você é um seguidor. E, gente, é batata. Quando você... hoje, estamos numa era das redes sociais. Quando você começa a seguir alguém, numa rede social qualquer, você automaticamente começa a acompanhar a pessoa com mais frequência. E nisso você vai pegando... até trejeitos, você vai, sei lá, querendo se vestir parecido, você vai pegando o jeito de falar da pessoa, então gírias, memes, a gente tem muito disso, de ficar falando memes e tal. Então você vê que um discípulo, ele realmente é um seguidor, ele é muito parecido com quem aquele segue. Então a partir do momento que você segue Cristo, você segue o Senhor, você tem que ser mais parecido com ele. Então se você pedir, Deus, olha, me ajuda a ter um coração menos invejoso, sabe? Que eu não venha invejar, mas eu possa admirar uma coisa saudável. E Deus, ele realmente faz, porque Deus, ele pode tudo e ele realmente nos ajuda. E ele tem prazer também em nos ajudar. E aqui, já passando para o tópico 3, que é protegendo-se contra a inveja. O subtópico 1, que é não deseja o estilo de vida pecaminoso. Então, durante a nossa existência terrena, sempre iremos nos relacionar com diversos tipos de pessoas. Pessoas justas e piedosas cruzarão o nosso caminho, mas pessoas injustas e ímpias também. Para não desejar o estilo de vida ímpio e injusto, é preciso cultivar no coração a justiça e a piedade na presença de Deus. O objetivo da sabedoria de Provérbios é fazer com que o jovem tenha prazer de buscar o bem, a justiça e piedade na vida, e ao mesmo tempo desprezar o estilo da maldade, a injustiça e a impiedade. Não tenha inveja do estilo de vida pecaminoso. Então, é até parecido com o subtópico 1, né? Que vem nos falando que... com o subtópico 2, que é para não ter inveja do pecador. Então, nós não devemos, admirar e tentar seguir e viver da mesma forma que é aquele que vive numa vida de pecado, que é aquele que vive de uma forma pecaminosa. Por mais que pareça, como eu falei lá um pouquinho antes, por mais que pareça muito agradável, o destino final não é agradável, não é desagradável. Então você que está na presença do Senhor, não tem por que você olhar o outro, a vida do outro, como se ela fosse, nossa, lá essas coisas. Porque embora aqui pareça muito bom, mas
sabe, uma pessoa que ela abusa muito da bebida, ela abusa muito do uso de drogas, ela abusa muito de tudo. Na verdade, é porque ela tem alguma falta dentro dela. Então, nós temos como mania descontar as coisas de diversas formas. Então, alguns descontam na comida, outros descontam em bebidas, outros descontam nas drogas, outros descontam nas pessoas e afastam as pessoas, outros descontam em si mesmos. Então, todos nós vamos descontar as coisas, as ausências ou os excessos, sabe? Aquilo que tá normal na nossa vida, de alguma forma. Então, aquele que vive uma vida de pecado, onde ele vai descontar tudo que ele sente? No pecado. Então, não tem por que eu olhar uma pessoa que é ímpia, injusta, e eu querer me igualar a ela. Eu não posso querer cultivar o que ela cultiva no coração dela. Não faz sentido. Eu, como cristão, eu, como uma pessoa que luta e contra a minha própria vontade, contra a minha carne, eu admirar pessoas que fazem o mal e que não se importam com isso. Porque a real é que, assim, uma pessoa invejosa, ela não se importa com os outros, muitas vezes. Ela vê os outros, tipo assim, apenas só, olha, fulano tem isso e eu não tenho. A pessoa não tem uma alma piedosa, uma alma caridosa. Ela não se importa em ver a outra pessoa na dificuldade ou às vezes causar uma dificuldade no outro. Então, pessoas invejosas, pessoas que vivem no pecado, elas não tá nem aí se tiver que puxar o tapete de alguém. Ela não tá nem aí se ela tiver que fazer o outro parar dentro do buraco. Ela não tá nem aí se ela fizer mal pra alguém. Porque ela está vivendo uma vida de pecado. Então, pra ela, o que importa é ela. Porque o pecado é muito sobre isso, né? É sobre você. Você se deleitar nos seus prazeres. Você vivenciar aquilo que você quer. Então, porque pecado tem N tipo de pecados, né? Não existe pecadinho nem pecadão, mas tem N tipos de pecado. Então, mas tudo que é pecado tem a ver com nós mesmos, sabe? Você se sentir prazer, se proporcionar prazer, então em N coisas. E quem tá mais preocupado em proporcionar prazer a si mesmo, não vai pensar no outro. E nós sabemos que na nossa vida não é só sobre nós. É tudo sobre o Senhor e tem nós também. Mas nós não devemos olhar somente para nós, entende? Essa é uma vida do Evangelho. Então não faz sentido que eu admire, que eu queira viver o mesmo estilo de vida de alguém que está ali vivendo no pecado. Aqui no subtópico 2, que é não desejo o estilo de vida violento. É comum que o jovem seja tentado a ser seduzido por ideologias, filosofias e grupos que preguem a violência. Os produtores intelectuais do nosso tempo desejam tocar o coração de todos os jovens. Geralmente, as ideias propagadas pelos atuais produtores são exageradamente emotivas, apelativas e violentas. A palavra de Deus nos mostra que nada justifica a ideia do desrespeito, principalmente em nossa família, em nossa igreja local e em qualquer lugar em que estamos inseridos. Então, nós sabemos que assim, hoje nós estamos expostos a diversas realmente ideologias, filosofias e assim, no geral. Por quê? Nós consumimos redes sociais. E é claro que assim, quando você inicia numa rede social, o algoritmo ele vai ficar um tempo ali te estudando para que ele comece a entregar para você o que mais se adequa ao seu gosto. Mas às vezes também tem coisas que aparecem porque tá em alta, ou aparece que é publicidade, alguém pagou para que o anúncio seja jogado de diversas formas. Então, a gente nunca tá 100% o que você quer ver. É sempre sobre o que eu quero que você veja. O que eu vou te expor para que eu vá desenvolver dentro de você um sentimento. Então, isso é muito engraçado quando você pensa em fazer, sei lá, pesquisas de compra. Você procura, sei lá, uma coisa e aí... Tipo, eu tô com esse controle remoto e eu não sei alguma função dele. Aí eu vou e procuro saber a função, sei lá, manual e tal, como funciona. E aí daqui a pouco, quando você menos espera, vai aparecer lá, controle remoto por tantos reais. Tal coisa por tantos reais. Tal coisa, não sei o que. Sabe, você vai começando a ser bombardeado por isso. Então, hoje, nós somos realmente, assim, bombardeados por diversas coisas. Então, como eu falei, não necessariamente você vai estar vendo o que você quer ver. Muitas vezes você está vendo o que querem que você veja. E, infelizmente, hoje, realmente, sim, o que a grande maioria das vezes é nos exposto são ideologias, são filosofias, são... coisas que de alguma forma ou de outra são violentas, nos fazem mal. Então, por isso que é importante que o jovem ele esteja alicerçado na palavra do Senhor, porque às vezes
não necessariamente o tal do prato que todo mundo fala, os pratos, ele vai vir de forma literal na sua mão, sabe? Uma oportunidade muito boa, mas às vezes a oportunidade está aqui, sabe? O prato, ele vem aqui. Na grande maioria das vezes, o prato está aqui. Então, no momento que você desbloqueia, você entra num Google, numa rede social, pode ter um prato lá. Provavelmente vai ter um prato lá. Então, a palavra do Senhor, ela nos ajuda a trabalhar em nós mesmos. Ela nos modifica, ela nos transforma para que nós venhamos saber e discernir este tipo de coisa, para que não venha nos afetar da forma como deveria aos olhos daqueles que propagam as coisas que nós vemos. Então, pode parecer uma teoria da conspiração, mas realmente não é. Nós estamos sujeitos ao que pessoas querem que nós vejamos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com tudo mesmo, assim, do nosso estilo de vida. Então, a gente às vezes pensa que é algo muito banal. Eu entrar numa rede social e beleza. Mas ali, quando você entra numa rede social, você vê que você é bombardeado por notícias, por propagandas, por diversas coisas. Então, nós realmente temos que ter aí um discernimento com base na palavra do Senhor, para que nós venhamos realmente saber, olha, isso aí tá meio estranho. E isso não só com aquilo, com essas coisas, essas que eu falei, né, essas propagandas, essas notícias, mas até mesmo com aquilo que nós ouvimos, sabe, as pregações que nós ouvimos, as palavras que nos são ditas, nós temos que sempre discernir tudo, porque o coração do homem é enganoso, e as intenções às vezes podem também não estar muito bem firmadas na palavra do Senhor. E aqui pro último tópico 3, um coração sábio. Um coração sábio. Uma das melhores formas de nos proteger contra a inveja, conforme Bíblia, é fazer o caminho contrário, desejar e cultivar um coração sábio. No lugar de invejar a outra pessoa, podemos nos deixar ser influenciados por pessoas de Deus que procuram viver uma vida justa, piedosa e benigna. E com ele, Deus, e com o próximo. Assim aprenderemos sobre o contentamento, a gratidão e a sabedoria. A gratidão é outra virtude cristã para proteger o nosso coração da inveja. Então, na lição passada, né, foi estudado sobre o contentamento, e que é uma virtude. Então, nós precisamos nos contentar, sabe? Com a palavra do Senhor, com a vida que nós vivemos. É claro que, assim, contentamento não é só sobre você ficar travado onde você tá, sabe? Eu gostaria de ter um bom emprego, eu gostaria de ganhar mais, eu gostaria de conquistar um carro, conquistar uma casa que venha trazer um conforto para minha família. Contentamento não é isso, sabe? Você ficar estagnado, é diferente. O contentamento tem a ver com, olha, eu consigo viver da forma que eu estou contente de ter o que eu tenho, mas eu gostaria também de ter mais, sabe? Você almejar coisas não é ruim. Você ter um coração, sabe, que realmente deseja ter coisas, ter sonhos, isso não é ruim, mas a partir do momento que você inveja as outras pessoas porque você ainda não se realizou, ou você se deixa levar pelos sentimentos ruins, porque, sabe, deixa que isso controle a sua vida, isso é ruim. Então, o contentamento é algo muito bom, é uma virtude. A gratidão é uma virtude, é algo que nos aproxima do Senhor, sabe? Sermos mais gratos a Ele. Porque muitas vezes, quando se fala sobre a inveja, Deus é colocado também na parede por conta da inveja. Deus, mas fulano conquistou, por que eu não tô conquistando? Sabe, as pessoas tratam isso, então as pessoas colocam Deus na parede como se, tipo assim, Deus, você tem que fazer por mim porque você fez por fulano, não é? Por que fulano tem e eu não tenho? Quando não é assim que funciona. Então, o fato de você colocar Deus na parede, porque você olhou que fulano conquistou algo e você ainda não conquistou, isso demonstra uma imaturidade sua. Demonstra que talvez provavelmente, você ainda não tá pronto para receber isso. E talvez também o que você quer não seja o que Deus quer para você. Então, realmente, nós devemos aí nos pautar na palavra do Senhor, cultivar um coração de sabedoria e admirar e estar próximas de pessoas que realmente estão buscando o relacionamento com o Senhor, pessoas que te aproximam de Deus, porque assim é muito mais fácil para você caminhar e você seguir os seus passos na palavra do Senhor, firme na palavra do Senhor. Então, até aqui em Tiago 3 também, no versículo 17 e 18, vem dizendo que a sabedoria que vem do alto, ela vem primeiramente pura, depois
pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, os frutos da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então, nós precisamos realmente cultivar um coração sábio, sabe? Cultivar os frutos do Espírito, porque isso aí modifica a nossa vida, a forma como nós vemos a vida, a forma como nós impactamos a vida das outras pessoas. Então, como eu falei, você não precisa ficar estagnado falando, beleza, eu sou grato ao Senhor pelo que eu tenho, mas é isso. Você pode ser grato e ainda assim ter sonhos e, sabe, trabalhar para conquistá-lo. Você só não pode invejar o outro, você só não pode nutrir sentimentos ruins, porque, ao seu ver, você ainda não alcançou aquilo que você queria. E muito menos coloque Deus na parede, porque ainda você não tem o que você quer. Pense, se Deus ainda não me deu, será que é o tempo? Será que é realmente isso que Deus tem para mim? Porque viver o que eu quero não se compara a viver o que Deus quer para mim. Então, aqui já passando para a conclusão, nós temos um desafio de nos relacionar com pessoas ímpias e, ao mesmo tempo, não nos deixarmos influenciar com as suas condutas. Mas, igualmente, temos o desafio de nos relacionarmos com pessoas de Deus e, ao mesmo tempo, estarmos abertos para aprender uma virtude que talvez ainda não tenhamos. Sim, o Espírito Santo usa pessoas para nos ajudar a amadurecer na vida cristã. No lugar de praticar a inveja, somos convidados a observar e a aprender com quem faz o bem e, assim, alcançarmos um coração sábio. Então, nós vimos aqui que a inveja ela é algo maligno e é uma obra da carne, um vício da alma. Então, o que nós venhamos cultivar aí é a gratidão e também venhamos cultivar o contentamento no Senhor. Que estejamos aí sempre dispostos a aprender com as pessoas que estiverem ao nosso redor, porque realmente a cada dia a gente é testado com quem está ao nosso redor e que nós possamos sempre olhar com um coração amável para as pessoas, que nós aos poucos possamos aí diminuir e até extinguir esses sentimentos, esses vícios da alma que tanto nos faz mal, não é mesmo? Então é isso, tchau, tchau. Eu espero que eu possa ter auxiliado você, professor, e você que assistiu até o final, que você também possa ser de alguma forma auxiliado por tudo que eu falei aqui. Que você possa curtir, comentar, compartilhar também, para que o YouTube recomende o nosso canal, para que mais pessoas também sejam alcançadas por cada um dos projetos que estão aqui no nosso canal. Então, às quarta-feiras, nós temos palavra, nós temos também as pré-aulas e também temos alguns conteúdos que são desenvolvidos no decorrer aqui da semana na nossa igreja, que você possa ser cada vez mais abençoado por cada conteúdo desse canal. Então é isso e tchau, tchau.